Social, ele está aqui para falar sobre um benefício extremamente importante, auxílio acidente. Vem para cá, André, bom dia, prazer te receber aqui mais uma semana, seja Olá, bem-vindo. bom dia, Flaviano. É um prazer estar aqui em mais um programa. É um prazer também. Bom dia ao telespectador. E hoje vamos falar sobre esse tema, né, auxílio acidente. É importante dizer, né, que é um benefício muitas vezes esquecido pelo contribuinte. Às vezes ele tem direito e nem sabe disso, né? Muita gente não sabe que tem esse direito, né? Tenho certeza que alguém conhece alguém que já sofreu um acidente, ou você mesmo aí sofreu um acidente, teve uma sequela e não sabe que tem esse direito aí, que o INSS pode pagar até praticamente pro resto da vida, né? É isso que a gente vai conversar sobre isso hoje. E é por isso que o André está aqui, né, para poder falar sobre este tema e também para responder a sua dúvida. Fica à vontade para mandar perguntas, 99326228. Daqui a pouquinho o André vai responder você. Mas antes, né, vai trazer essa informação importante. Né? Pois é. A gente vai começar falando aqui, né, sobre o auxílio acidente, que é um benefício muito importante, né, que muitas pessoas têm direito, que muitas pessoas usufruam desse direito. Vamos começando falando o que é esse auxílio acidente. O auxílio acidente é uma indenização que o INSS paga, né, para o segurado em razão de ele sofrer um acidente. Esse acidente é de qualquer natureza, né, o mais comum, um acidente de trânsito, um acidente doméstico, no esporte, praticando ali, jogando bola, sofreu um acidente, né, e com isso a pessoa teve ali uma sequela, né, e com isso ela teve uma redução da sua capacidade de trabalho. Então, o requisito essencial no caso aí do auxílio acidente é que, no caso, a pessoa tenha sofrido um acidente, em razão desse acidente, a pessoa teve sequela, né? E essa sequela reduziu a capacidade dela para o trabalho. Vamos dar o exemplo do João. O João é motoboy, ele faz entregas, e num dia fatídico ele sofre um acidente. E nesse dia, né, ele teve que colocar ali placa, parafuso na perna, isso é bastante comum de acontecer. E ele ficou recebendo auxílio-doença, né? Durante esse período ele não conseguiu mais trabalhar, né? Mas depois que ele acabou de receber auxílio-doença, ele não sabe, muita gente não sabe, que depois de receber auxílio-doença, ele pode receber o auxílio-acidente, né? No caso aí, o João, ele teve uma sequela, tá? Ele, então, conta disso, ele não consegue mais andar conforme ele andava antes, hoje ele manca, né? Então, em razão disso, em razão dessa sequela, ele pode ter direito a esse auxílio acidente. Tá? Então, os requisitos para ter o auxílio acidente é ser segurado do INSS, no caso ali, a pessoa precisa, no caso, contribuir, né? Está afiliado perante o INSS, pagando o INSS para ter direito. Então, basicamente é isso. Né? O INSS a gente paga para a gente estar protegido pela Previdência Social e com isso ter direito durante a vida se algum infortúnio acontecer. Né? Então, basicamente, esse é um dos benefícios, né? O auxílio acidente, a pessoa sofreu um acidente. Então, a Previdência Social deve ali resguardar, ajudar essa pessoa que contribuiu, né, que contribuiu ali para o INSS e também agora vai ajudar essa pessoa. Então, é preciso ser segurado o INSS. Ter sofrido um acidente, tá? Então, esse já é o segundo requisito. Outro requisito, ter reduzido a capacidade de trabalhar. Então, por exemplo, o senhor José é pedreiro e, no caso, ele, né, constrói ali parede e tudo mais, e ele conseguia, antes do acidente, subir, cimentar 200 tijolos. E depois do acidente, ele teve uma sequela na mão dele e não consegue fazer da mesma forma, da mesma capacidade que ele fazia antes. Hoje ele consegue cimentar somente 100 tijolos por dia. Então a gente observa ali que ele teve a redução da capacidade do trabalho dele. Esse é outro requisito essencial para ter direito a esse benefício. E outro, né, requisito ali é ter a sequela, tá? Constatada essa sequela através de exame, laudo médico, né, constatado ali que houve sequela, né, que no caso a pessoa ali, alguma função, algum membro ali foi prejudicada. Né? E quem tem direito ao auxílio acidente? Os empregados urbanos e rurais, a pessoa ali que é CLT, né, tem a carteira de trabalho, tem a carteira, né, assinada. Então essas pessoas têm direito a receber o auxílio acidente, né, não importando quanto tempo de carência, quanto tempo ela contribuiu, basta ali ter empregado, a pessoa está empregada ali, carteira de trabalho, que ela pode ter direito, né, ao auxílio acidente. Os empregados domésticos, né,
Então, a dona de casa, a cuidadora, né, também pode ter direito ao auxílio acidente. O servidor público, ou comissionado, contratado, o trabalhador rural também pode ter direito, não está nessa lista, mas ele também pode ter direito. No caso, ele deve comprovar a atividade rural, né, e que sofreu um acidente e teve a sequela. Então, essas pessoas ali, né, essa classificação dos empregados domésticos, servidor público, trabalhador rural, pode ter direito ao auxílio acidente. Mas, cuidado, nem todos podem ter direito ao auxílio acidente. Então, quem não tem direito ao auxílio acidente? Então, tome bastante cuidado. Os autônomos, o contribuinte individual, o MEI. Então, a pessoa ali que é o próprio responsável pelo pagamento ali por INSS, que gera a guia ali, que faz o seu próprio pagamento, né? Então, o contribuinte individual, muito conhecido, né? Os autônomos, advogado, dentista, cabeleireiro. Então, essas pessoas que têm a obrigação própria, né, de contribuir para o INSS não têm direito ao auxílio acidente, assim como também os facultativos. A pessoa assim, que não exerce nenhuma atividade, não trabalha, mas ela quer contribuir para o INSS para garantir os direitos perante o INSS. Mas nesse caso ali, o contribuinte individual e o facultativo não têm direito ao auxílio acidente. Mas por que não tem direito ao auxílio acidente? Justamente porque a lei não previu direito a essa classificação dessas pessoas, dos contribuinte individual e do facultativo, meramente porque não houve previsão legal. Tá? Isso aí é bastante discutido, muitas pessoas tentam reverter isso aí, mas infelizmente você que é contribuinte individual, facultativo, não tem direito ao auxílio acidente. Então vamos falar um pouquinho sobre essa redução da capacidade para o trabalho, né? É importante que o acidente ali tem que gerar sequela, né, que implica a redução da capacidade, né? Conforme eu expliquei, a pessoa ali já não consegue exercer a atividade habitual dela do trabalho como ela já exercia antigamente. Então, a costureira, no caso ali, teve sofreu um acidente na mão, no dedo, e não consegue costurar igual costurava antes, né? Costura menos camisas por dia. Então, essa pessoa ali teve uma redução da capacidade do trabalho. E a lei, no caso, não estabelece, né, não define o grau mínimo de sequela para ter direito. Tá? E que isso é que muita gente não sabe, né, e acaba isso não sabendo em relação a isso que pode ter direito. Mesmo que seja mínima essa sequela, mesmo que seja mínima essa redução para a capacidade para o trabalho, a pessoa pode ter direito ao auxílio acidente. Então, por exemplo, no decreto de lei que prevê algumas hipóteses que pode ter direito ao auxílio acidente, fala que a pontinha do dedo, né, se for somente aqui a pontinha do dedo, não gera direito. Mas isso não é verdade. Tá? Se essa pontinha do dedo, que no caso ali a pessoa perdeu, e está implicando teve sequela e está implicando a redução da capacidade do trabalho, ela pode ter direito sim. Tá? Isso que a gente vai falar mais para frente. E a doença ocupacional, que pode gerar também direito ao auxílio acidente. A doença ocupacional não é um acidente que a pessoa sofre, né? A doença ocupacional é uma doença que foi desenvolvida em razão do exercício do trabalho da pessoa. Então, por exemplo, é muito comum costureira, né, que tem ali, faz muito movimento repetitivo, tá, costurando a camisa. Isso aí acaba implicando em alguma doença, pode gerar alguma doença muito conhecida ali como a tendinite, né? Então, em razão dessa doença, né, desse esforço repetitivo ali, que a pessoa ali tem a tendinite, agora não consegue trabalhar da forma que trabalhava antes, ela pode ter direito também ao auxílio acidente. Então, a lei equipara a doença ocupacional como se fosse um acidente e pode ter direito a esse benefício também. A diferença entre os auxílios, é importante a gente separar, que isso acaba gerando bastante confusão, né? Tem auxílio doença, auxílio acidente, auxílio doença acidentário. Então, o que é isso, né? Qual que é a diferença de cada um deles? Bom, a gente já viu aqui o que é o auxílio acidente, né? No caso, a pessoa que sofre acidente tem uma sequela e a redução da capacidade para o trabalho. E com isso o INSS ali deve pagar a essa pessoa mensalmente um valor, uma indenização, tá? Então, no caso aí, a pessoa ali recebe um valor, né, para o INSS em razão da sequela que teve. E o auxílio doença? O auxílio doença, no caso, é a pessoa que foi acometida, pode ser até por um acidente ou por alguma doença, e ficou incapacitado para o trabalho
de forma total. Então a pessoa não consegue trabalhar de jeito nenhum, mas de forma temporária. Então ali a pessoa não vai conseguir trabalhar por durante 2, 3 meses. Aí depois a pessoa vai conseguir voltar 100% ao trabalho. Então a pessoa não teve sequela nenhuma e pode voltar a trabalhar. Então essa é a diferença. O auxílio acidente, a pessoa ali teve uma redução da capacidade para o trabalho. A pessoa consegue trabalhar e ela vai trabalhar. E ela vai receber, no caso aí, o salário dela e a indenização do auxílio acidente. Agora, o auxílio doença, a pessoa ali, ela não consegue trabalhar de forma nenhuma. Tá? E com isso precisa ficar afastado para o trabalho. E durante esse afastamento, o INSS vai pagar. Só que depois, isso é temporário. Né? E depois que ela se recuperar e conseguir ali voltar a trabalhar normalmente, 100%, normalmente continua a voltar a trabalhar e acaba o auxílio doença, não tem direito ao auxílio acidente. E o auxílio doença acidentário é a mesma coisa que praticamente o auxílio doença, só que o auxílio doença acidentário é nomeado, né, a gente chama dessa forma aí, se no caso a doença ali, o acidente aconteceu no ambiente do trabalho. Tá? A pessoa ali está no trabalho, e no trabalho, em razão do trabalho dela, a pessoa ali ficou incapacitada para o trabalho. Então, isso tem consequências diferentes, né, porque ao contrário do auxílio-doença, com o auxílio-doença acidentário, o auxílio-doença, após o retorno ao trabalho, o empregado, né, o empregador, o patrão pode demitir, né, o funcionário, tá? Então ali não garante estabilidade, do contrário, o auxílio-doença acidentário garante a estabilidade. E durante a pessoa estiver afastada, durante esse período que a pessoa estiver afastada, ela, no caso, aí, recebe o recolhimento do FGTS. Tá? Do contrário do auxílio-doença, que não recebe ali a contribuição do FGTS. Né? Então, essa é a diferença do auxílio-doença acidentário e, no caso, do auxílio-acidente. Gera um pouco de confusão, mas é importante estar atento ali e saber a diferença de cada um para ver se você possui o direito. E qual o valor do auxílio-acidente? Bom, o valor do auxílio-acidente, ele é metade, 50%, do salário de benefício do segurado. O que é esse salário de benefício? O cálculo é feito da seguinte forma. A gente pega todas as contribuições que o segurado teve até julho ali de 1994 até os dias atuais. Tá? E com isso faz a média. Né? Divide ali, soma todas as contribuições, divide pelo número de meses, a gente vai chegar nessa média. Tá? E nessa média depois vai aplicar 50%. Então esse é o valor que a pessoa vai receber. Se constatar ali que a pessoa recebe um salário mínimo, se for a média, então R$ 706, né, o salário mínimo de 1.412, então metade disso, R$ 706, será o valor do auxílio acidente. Só lembrando que se o acidente ocorreu antes de 2019, o valor do auxílio acidente é diferente, tá? Porque aí em 2019 a gente teve a reforma da Previdência que mudou o regime de cálculo, né, em relação a esse benefício. E como que era antes de 2019? No caso ali, pega essa média, considera apenas 80% maiores dos salários, né, aí que está a diferença, descarta os 20% menores, considera apenas 80% maiores, e depois aplica também esse fator de 50%. Tá? Então é mais vantajoso no caso se o acidente ocorreu antes, né, da reforma da Previdência. E qual o prazo para requerer o auxílio acidente? Bom, não existe prazo. Então a pessoa ali que sofreu o acidente há muitos anos atrás, ela pode requerer, né, esse auxílio acidente, desde que obviamente tenha a prova ali do acidente. Então a pessoa tem ali o boletim de ocorrência ali do acidente de veículo que teve, teve registro ali médico do hospital, né, laudo médico, exame que a pessoa ali teve sequela. Então se a pessoa conseguir fazer essa prova, tá, o seguro ali DPVAT consegue pegar essa prova também. Então fazendo essa prova, não existe prazo, ela pode requerer esse auxílio acidente. Obviamente, se ela esteja, né, ela tem que estar segurada pela Previdência Social. Na época lá, ela estava contribuindo, ela era empregado, né, ela era CLT no caso, né. Então, se na época lá ela possuía essa qualidade, segurado, era empregado, né, então ela pode ter direito. E só o importante, ela pode requerer a qualquer momento, não existe prazo, mas ela vai ter o direito a receber dos últimos 5 anos. Tá? Então isso é muito, né, benéfico, porque a pessoa vai receber durante os 5 anos anteriores. Então, apesar do que o acidente ocorreu
Lá em 2008, por exemplo, a pessoa hoje vai receber de 2024 para trás, durante esses 5 anos. Então veja como isso pode ser benéfico, como isso pode te ajudar, e muitas pessoas não sabem disso, tá? E quando inicia e quando termina, né, o auxílio acidente, né? Quando que começa a ter esse direito e quando é para sempre, a pessoa vai receber ali? Então, é o seguinte, o início a pessoa começa a receber logo no dia seguinte, quando acabar o auxílio doença, né? Então a pessoa ali sofreu um acidente e ficou ali incapacitado para o trabalho, né? Ficou recebendo auxílio doença, depois a pessoa conseguiu recuperar. Só que teve sequela, né? A pessoa ali, apesar de ter recebido, né, durante esse tempo o auxílio doença, ela teve uma sequela, né? Então, a partir desse momento que cessou o auxílio doença, ela pode ali ter direito a partir da data, né, do dia seguinte dessa cessação e começar a receber o auxílio acidente, obviamente se verificado e comprovado essa sequela que a pessoa teve. E quando encerra, né, o auxílio acidente? Encerra pela morte da pessoa. Então, a gente acaba falando que praticamente ali é um benefício de forma vitalícia que a pessoa pode receber. Ou no caso, se a pessoa receber aposentadoria, aí, no caso, cessa o auxílio acidente, tá? Porque não pode receber junto a aposentadoria junto com o auxílio acidente, tá? E a recuperação total da sequela, ou seja, a pessoa teve a sequela, mas se recuperou, a pessoa não tem mais sequela. Então, com isso, ela cessa ali também o direito ao benefício do auxílio acidente. E uma observação importante, né, o auxílio acidente ali não deixa pensão por morte. Só uma observação importante. Se no caso o auxílio acidente ocorreu antes de 1997, a pessoa pode sim receber o auxílio acidente junto com a aposentadoria, tá? Porque lá na época a lei era diferente. Então, se esse for o seu caso, você pode ali receber tanto a aposentadoria quanto o auxílio acidente. Hoje não pode não, tá? Você dando entrada no pedido de aposentadoria e for concedido, e receber o auxílio acidente, ele vai ser cessado e vai receber somente a aposentadoria. E no caso ali, parei de contribuir com o INSS, né? Será que é possível, né, antes do acidente ali, será que é possível ter direito? Aí no caso, tem que observar, ficar atento se a pessoa está dentro, que a gente chama ali, do período de graça. Então, apesar, por exemplo, a pessoa ali trabalhava como CLT, foi dispensado para o trabalho. E daqui a 6 meses, a pessoa ficou desempregada, depois de 6 meses a pessoa vai lá e sofre um acidente. Será que ela tem direito, né, a esse auxílio acidente? Pode ter direito sim. Por quê? Período de graça, o INSS ali concede ali um período, né, por durante 12 meses que a pessoa fica protegida perante o INSS. Tá? Então, durante esse período, se acontecer um acidente, a pessoa pode ter ali os direitos perante o INSS. Tá? E tá ali, está assegurado ali, né, em razão da sua qualidade de segurado. E o acidente, o auxílio acidente, ele pode acumular com outro benefício, né? A gente já viu que a aposentadoria não pode acumular junto com o auxílio acidente. Mas quais benefícios ali que pode receber junto? O auxílio acidente junto com outro benefício perante o INSS. Olha, você pode receber o auxílio doença junto com o auxílio acidente, mas desde que sejam por causas diferentes, tá? Esse auxílio doença, né, que você está recebendo é diferente do auxílio acidente, né, no caso ali do acidente que você teve. Por exemplo, a pessoa já recebia um auxílio acidente, e no caso ali, em razão de outra doença, outro acidente, a pessoa ali começa a receber o auxílio doença. Tá? Ela pode receber tanto o auxílio doença como o auxílio acidente. Pode receber junto também a pensão por morte e o auxílio acidente. Tá? Pode receber também o salário maternidade junto com o auxílio acidente. O auxílio reclusão, não consta ali, mas o auxílio reclusão junto com o auxílio acidente também pode receber. O salário junto com o auxílio acidente. Então a pessoa ali recebe o salário da empresa, né, e vai receber também o auxílio acidente. Isso não interfere de forma nenhuma. A pessoa ali vai receber o salário dela normalmente e além disso, essa indenização, né, esse valor, esse benefício que é pago pelo INSS a título de auxílio acidente. Tá? Então, a pessoa pode receber tanto salário como auxílio acidente. E, por exemplo, não pode também BPC Loas, tá? Se a pessoa ali
recebe BPC Loas e recebe o auxílio acidente, tá? E nesse caso não pode receber esses dois benefícios. Por que muitos, né, têm direito e não sabem ao auxílio acidente? Tá? Então isso aqui é muito importante a gente conversar. Por que acontece? Na prática, o que a gente vê? Raramente o perito do INSS, quando faz a perícia, tá, ele vai declarar ali que que teve uma sequela. Tá? Isso é muito raro de acontecer. Então, nesse caso, seria obrigação do perito constatar que, por exemplo, a pessoa vai fazer, fez a última ali o pedido de prorrogação do auxílio doença. E nessa perícia de prorrogação do auxílio doença, o perito ali constatou que a pessoa já recuperou, mas não verificou a sequela, que poderia gerar o direito ao auxílio acidente. Isso é muito comum de acontecer. Tá? Então, nesses casos, tem que entrar ali com recurso ou judicialmente. Tá? Muitos imaginam, né, também, o que acontece? Pessoas que têm direito não sabem. Muitas pessoas imaginam que é somente acidente de trabalho que pode ter direito esse auxílio acidente. E não, pode ser um acidente de qualquer natureza. Tá? Então, a dona Joana está ali, final de semana, limpando a calçada ali para receber a família, no domingão ali no churrasco, e sem querer ali, né, lavando a calçada, escorrega, cai ali, né, bate o braço ali, quebra o braço, tem sequela. Essa pessoa, no caso aí, pode ter direito ao auxílio acidente. Tá? Então, muitas pessoas não sabem disso. Tá? E no caso aí, acidente também que ocorreu há muitos anos atrás, a pessoa também pode ter direito ao auxílio acidente. Muitas pessoas isso não sabem, né? Um acidente de trânsito que aconteceu muitos anos atrás, ela pode ali, se comprovar, ter comprovação ali, ela pode receber esse auxílio acidente. E qual o principal motivo da negativa do INSS? Né? Esse é o campeão ali do INSS negar o direito do auxílio acidente. O que acontece? Existe ali um decreto que prevê algumas hipóteses que a pessoa pode receber esse auxílio acidente. Tá? Mas essas hipóteses daí não são únicas, não são taxativas, são apenas exemplificativas. Tá? E o INSS considera aquilo a pé da letra. Então, se não consta ali aquele acidente, aquela espécie de sequela naquele decreto, ele vai indeferir porque fala que não consta no decreto. Mas isso aí pode ser levado depois judicialmente para discutir, porque não. Aquilo que está no decreto é apenas exemplo. Então, se ficar comprovado que houve sequela e a pessoa reduziu sua capacidade para o trabalho, ela pode ter direito sim a esse auxílio acidente. Tá? Isso aí é o que muitas pessoas acabam não verificando também. Tá? Então, o principal motivo do indeferimento é esse. Tem que ficar atento que você pode ter esse direito ao auxílio acidente. Então, atenção. E no caso aqui, as observações finais. Se você está recebendo o auxílio acidente, né, e não está contribuindo para o INSS, né, você ali não vai garantir a qualidade segurada. Então, a pessoa ali acha ali que por estar recebendo ali o auxílio acidente, ela não precisa ali contribuir para o INSS. Estou recebendo aqui o auxílio acidente, né, então eu não preciso contribuir para o INSS. Não, pessoal, no caso ali tem que ficar bastante atento, porque esse auxílio acidente que a pessoa recebe não garante ali qualidade segurada, não vai contar como tempo de contribuição e nem carência. Então lá futuramente também, se a pessoa quiser requerer aposentadoria, esse período aí que ela recebeu de auxílio acidente não vai contar como tempo de contribuição nem carência. Tá? Então uma coisa aí, uma observação, tem que tomar bastante cuidado. E com certeza, né, você conhece alguém que já sofreu um acidente e teve uma sequela, né, seja no trabalho, praticando um esporte ou mesmo em casa. Então é importante ficar atento, você orientar essa pessoa, ou se você é essa própria pessoa que passou por isso, e você pode ter direito a receber esse benefício, no caso, o auxílio acidente, né, se comprovado ali os requisitos, conforme a gente já conversou. Aí o André, né, explicando passo a passo, né, um pouco sobre esse benefício importante, né, e o que as pessoas precisam saber também para ter acesso a esse benefício. Inclusive, eu sempre falo que o telefone está disponível para participação de todo mundo. Registrar a mensagem aqui da Tereza, né? Ela quer saber o seguinte, André. Se a pessoa não é fichada, paga o MEI, como a Previdência calcula o auxílio acidente? Né? Então, Tereza, conforme eu expliquei aqui, né? Se a pessoa contribui como MEI, ela é um contribuinte individual. E nesse caso, a pessoa não tem direito a um auxílio acidente.
ela pode ter direito a um auxílio-doença, que é diferente, tá? Auxílio-doença a pessoa não consegue trabalhar e vai receber durante um tempo. Agora, o auxílio-acidente, a pessoa contribuinte individual, o MEI, no caso, não possui esse direito, tá ok? Eu tenho aqui a dúvida do Everton também. Muito obrigado, viu, Everton? Quanto tempo demora para mudar o auxílio-doença para aposentadoria por incapacidade? Ele está dizendo que é soro positivo, tem uma lesão medular também. Olha, qual que é o nome dele mesmo? É o Everton. O Everton, a sua doença ali é considerada uma doença grave. Então, no caso ali, é mais fácil, né, conseguir converter esse auxílio-doença em alguma aposentadoria por invalidez, tá? Aí vai depender, né? Se você possui laudos médicos que conste ali a informação que em razão dessa doença você não consegue mais trabalhar, o quadro é irreversível, você pode ali começar a batalhar por esse direito da aposentadoria por invalidez. É muito difícil que os peritos do INSS façam essa própria conversão, tá? Então, muitas vezes o caso tem que ser necessário judicializar. Tem a mensagem também do Alisson Rodrigues. Muito obrigado, viu, Alisson, pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Ele quer saber o seguinte: o colaborador afastado por sequela temporária retorna ao trabalho. Após aí esse tempo, nota-se que as sequelas continuam, né? Ele será afastado, né, recebendo o mesmo benefício, né? Como a Previdência poderá assisti-lo nesse caso, por exemplo? O Alisson, eu acredito aí que você está falando, no caso aí, é um auxílio-doença, tá? A pessoa ali, né, voltou, recebeu o auxílio-doença, ficou afastado e voltou ao trabalho, tá? E constatou ali que a pessoa não consegue, né, precisa ficar afastado novamente para o trabalho. Então, ela pode conseguir novamente ali receber, ter direito novamente ao auxílio-doença, tá? Se constatado aí com laudo recente dessa necessidade e o período indicado ali para ficar mais afastado, então ela pode ter direito a esse auxílio-doença, tá? Agora, se for um auxílio, no caso que você está falando, a pessoa teve sequela, ela pode ali já garantir o auxílio-acidente, né? Se ficar constatada a sequela, ela já pode ali batalhar por esse direito ali, comprovar que houve sequela, ela teve redução da capacidade de trabalho e receber junto ali com o salário dela esse auxílio-acidente. Essa é a participação do André ao vivo aqui no programa. Tem alguma dúvida, né? Os contatos estão sempre aí disponíveis para você. Muito obrigado, André. Obrigado, Fabiano. Até a próxima. Até a próxima semana, se Deus quiser, né? Sempre aqui presente para trazer informação para você dessa área importante da Previdência Social, né? Antes de